Tô me ajeitando aqui com as coisas. Então, novo ano, novo formato para stream de corridas, né? Sim Racing, RaceCraft. A nova intro acabou de passar. Uma das únicas ultrapassagens que eu fiz até hoje, dentro das minhas corridas ali. E antes de começar mesmo, de entrar no jogo, tem umas coisas que acho que vale a pena só comentar por cima, né? Primeiro, a questão dos canais aí, tentando que né, o formato aí mudou, a tela, né, tá diferente, aqui eu tô desse lado agora. Eu ainda não sei exatamente para qual lado olhar, até eu me acostumo a olhar só para a câmera, vai ser meio difícil. Então tá vendo ali que aqui desse lado ali, do lado dos pedais, os pedais estão meio tortos ainda, mas enfim, não vou arrumar agora. Os pedais estão meio tortos e ali tem o logo simracing.gp e simracing604, né? Por que eles dois estão ali? Só a título informativo mesmo, não quer dizer que eu tenha parceria com nenhum dos dois. Né? Simracing.gp é a plataforma onde eu venho, onde eu cadastrei lá, enfim, a gente está o que as comunidades usam para organizar as corridas, né? E principalmente o 604. E depois de me juntar na comunidade, eu fui descobrir que SimRacing 604, na verdade, é um canal do YouTube, tal de Mike Smith, sei lá como é que pronuncia. Ele tem lá o canal dele e ele criou a comunidade, né, no Discord, ele, enfim, eles passaram a organizar ligas de corridas e tudo mais. O logo tá ali por causa da comunidade, não por causa dele, necessariamente, né? Eu nunca interagi com ele não tem jeito de ser um... Não sei como é que ele é assim, mas, enfim, ele tem um canal dele lá, mas não quer dizer que eu esteja associado com o canal, né? Não é uma propaganda nem nada, é só título informativo mesmo, tá ali para dizer que essas corridas são organizadas pela SimRacing 604. Segundo, temporada 9 no título ali do título do vídeo aí, ou enfim, onde quer que esteja. Na outra temporada foi temporada 4, né? Depois é que eu fui entender. Aquela era a temporada 4 do Rookie Challenge, ou seja, dos novatos, né? Dessa vez eles unificaram para todas as categorias ali, unificaram os nomes, né? Então tem os rookies, que são os novatos, tem bronze, prata, pro, acho que eles chamam, se não me engano. E deve ter mais uma que eu não tô lembrando agora. Então todas elas estão agora na temporada 9, porque é a temporada 9 do 604, não só do Rookie Challenge, né? Enfim, novidade aqui, finalmente chegou CSLDD, troquei o meu G920 tá ali já pronto para vender. Quer dizer, pronto não, porque eu ainda tenho que meio que fazer uma manutenção nele, assim, dar uma limpada, enfim. Está aqui o bebê. Não sei se dá para ver muito bem no vídeo, eu não vou puxar a câmera até aqui, porque vai ser uma bagunça só. Mas enfim, ela tá aqui, é um motor direct drive, então o volante está direto no eixo do motor. Todo o torque que o motor produz passa direto para mim, basicamente para o piloto, né? Então é uma diferença de ter, por exemplo, o G920, onde tem ali engrenagens e outras peças no meio, entre os motores e o volante, acaba diluindo aquele torque, aquele force feedback, né, que é a pegada ali. Aqui, todo o torque que o motor produz passa direto para o volante. Você deve estar te perguntando, bom, cadê o volante? Né? Aqui só está o motor, a base do volante, no caso, e o eixo. O volante tá aqui. Essa é uma vantagem da Fanatec, no caso, em comparação com a Logitech. A Fanatec tu compra separado, né? Tu vem a base e tu pode escolher qual volante que tu queria. Eu peguei esse aqui porque ele tem os passadores de marcha, né? Aqui, os pedals. Eles são magnéticos, é uma peça só, não sei se dá pra ver direito. Quando tu mexe o outro mexe sozinho. Quando tu aperta né? Então tu pode, por exemplo, empurrar se tu quiser. Claro, ele vem com esse sistema de engate e desengate rápido, quick release, que eles chamam. E claro, esse aqui é licenciado pela McLaren, então tem todo um esquema ali. A maioria dos controles estão no volante do carro de verdade, da 650S GT3, que é de onde vem esse. E mais ou menos o mesmo está no 720, também é um outro carro que tem aqui, inclusive os dois tem aqui no ACC. E qual é a graça? Tu pode, com a base ligada, né, não interessa o jogo que tu tá jogando.
tu pode simplesmente pegar o volante, trocar, aí aparece o logo aqui, tem uma telinha nele, aparece o logo aqui. Aí tu vai lá e só aperta o Quick Release, né? Só para garantir que o negócio não vai sair do volante da base enquanto tu tá dirigindo. Eu apertar aqui, ele tem um limite para apertar, que é onde tá, tem um limitador ali. E tá aí, ele funciona. Ó, enquanto tu tá jogando, ele parou teu carro, tu quer trocar o volante, só tirar, botar o outro e sair andando. Eu ainda não tenho, só tenho esse volante por enquanto, até porque eles não é lá muito barato, né? Mas se tu digamos, teu hobby tá ficando mais sério, é um dinheiro que vale a pena, porque isso aqui é muito bom, né? Muito bom. É uma qualidade, assim, absurda os materiais, sabe? Isso aqui, a base aqui é toda de metal, em volta, só tem na frente aqui uma placa de plástico, mas é um plástico bem resistente. Ele tem essas... tu pode montar... ele vem com montagem na parte de baixo, que é o que eu estou usando aqui no meu suporte. Ou tu pode montar dos lados também. Se tiver o teu cockpit, tiver uma montagem lateral, tu vem aqui, põe os parafusos ali, e aí tu pode montar na lateral. Mais pra frente eu até pretendo fazer isso. Trocar esse suporte por algo mais rígido. Né? Porque às vezes esse aqui, dependendo com o tempo, parece que ele vai soltando as parafusagens ali que seguram toda a estrutura, né? Então daqui a pouco ele fica mais solto, começa a descer isso aqui, enfim. Mas isso aí é mais pra frente. Por agora, fica do jeito que tá. Bom, eu vou desmutar o PC aqui. Que aí agora eu acho que... Não sei se deve estar tocando a música aí, eu não lembro se eu deixei... deixa eu ver. Não, acho que por enquanto eu deixei no mudo. Vamos botar aqui nos 20%. Tá ficando. Outra novidade também que agora eu percebi, ó. Tinha mais coisa aqui, né? Antes, a última vez que eu apareci, tinha mais coisa aqui. Agora sou eu que tô cortando meu próprio cabelo e fui cortar esses dias aí, fiz o que não devia, deu muito errado. E não interessa, tirei tudo. E até pra melhorar a aerodinâmica, sabe? Tem menos resistência do ar aqui, aí passa mais fácil. Então, outra novidade também. Vai demorar um pouquinho até eu ficar igual a miniatura ali, até o avatar na miniatura, porque tem um cabelo, né, que eu jogo pro lado aqui. Então vai demorar um pouquinho aí até voltar. Então só pra dar uma... Só pra expor a... acho que deve ser o mouse. Onde é que tá o meu mouse? Tá lá em cima. Tá. Isso aqui tá brincando comigo, mano. Tá, deu? Consigo navegar o menu agora? Beleza. Então, só como é de praxe, vou dar uma volta ali na pista antes de entrar no servidor, porque o servidor abre às 10 e são 9h40 agora, tem uns minutos. Então, na última temporada, a gente usou quer dizer, eu usei a Mercedes, né? A AMG. Usei... Cadê? Essa aqui. Agora ela fica aposentada, basicamente. Não permanentemente, não sei. Eles aumentaram um pouco, porque antes era só a AMG e a Ferrari. Agora é as duas, mais a BMW e... Tinha mais um lá que eu não lembro qual é que era. Acho que era o... Bentley, não lembro. Mas eu escolhi a BMW pra essa. E dizer, tô gostando até, bem legalzinho de usar, o som é legal. Tem um turbo, sabe quando tu tira o pé do pedal, ela faz um sonzinho assim. É bem divertido de usar. E esse é o carro para essa temporada, então, a BMW M6. Eles até, acho que eu comentei da outra vez, num dos outros vídeos lá, eles entraram com a M4. Eu particularmente não gostei muito, ele é até legalzinho, mas essa grade é horrivelmente feia. Ele é ok, mas sei lá, o som dele é muito sem graça. Muito... E aí meio que não tem muita graça usar o carro, sabe? Vou começar a sessão.
Então só aquela volta assim de apresentação, né? Já adianto que essa é uma pista que eu não vou me acostumar tão cedo. Tem umas curvas aqui que são um mistério completo pra mim. E assim, ó, eu faço o que dá, sabe? Não me considero a 24/40, enfim. Não me considero bom nessa pista aqui. Deixa assim por enquanto. A gente andou fazendo umas corridas meio que de teste aí. Outra coisa aqui que mudou também, tem controles a mais nesse volante, né? Então tem que ligar o carro, né? Ligar a ignição. E aqui tem um botão que seria de neutro, marcha neutra. Eu tô usando como pra dar a partida, né? E o pit limiter tá aqui. Eu não sei se dá pra ouvir. Esses dois botões aqui, o neutro e o pit, são super altos. São super duros de apertar também. Então... Aí aqui já sai na linha do pit, é no meio da linha ideal de corrida. Então já pode dar problema. Se alguém estiver vindo na reta, pode dar acidente, dependendo. Aqui tem uma chicane que... Eu acho que eu sei fazer assim de um jeito que eu não rodo nem nada, mas não é o jeito ideal. É super difícil aquela chicane ali na curva 1, basicamente. Aí aqui tem uma primeira curva mais fechada e tu já freia já pra entrar numa outra. Primeiro hairpin. Também bem lento aqui, tu tem que acelerar. E aí o ideal seria mudar pra segunda aqui, mas eu mantive segunda ali atrás. E aí aqui a gente entra numa reta quilométrica, que dá pra basicamente tu pensar nas tuas escolhas de vida, assim, dar uma refletida no que tu vem fazendo. Pensar as contas, pensar na, sei lá, faculdade, trabalho, pensar na morte da bezerra, aquelas coisas assim meio que padrão. Porque demora, né? Dá pra ver que a gente ainda tá indo, ainda tá na reta, aí terminou, reduz, curva pra direita aqui, dá pra manter acima dos 210 em média. Aí essa curva aqui é a mais chata, parece que ela nunca acaba. Tem que deixar o carro ir até cair aqui e aí voltar a acelerar. Pra talvez tu fazer ela direito. Porque essa aqui também é outra que parece que nunca acaba essa curva. Então, é por isso que eu não me dou bem com essa pista. Essas curvas meio que te enganam, sabe? Aqui tu tem que... Eu tenho mantido aqui mais pra dentro nessa última, pra poder fazer o último hairpin e cai na linha, na reta principal, digamos, que é na reta de largada. Então daí, essa é a pista. O meu tempo tem sido entre uns 57, uns 58, assim. Raramente uns 56, tipo, ponto 9 alguma coisa. Enquanto isso eu tenho visto gente que tá fazendo, não sei se na mesma categoria que eu, mas eu tenho visto gente fazendo, comentando pelo menos, eu nunca vi na pista. Tem gente fazendo 1,53, 54, então já dá pra ter uma ideia, né? É a minha, digamos, meu nível é mais fundo do grid mesmo. Mas claro, isso por enquanto, né? A minha ideia é melhorar isso e registrar no canal, né, com as transmissões e tudo. Mas por enquanto, assim, tão cedo, não vou subir, não vou, tipo, transformar demais esse meu patamar, né? Aí é aquela coisa, né? Durante a corrida, a galera vai estar no Discord, ali, os técnicos e os competidores, né? Vai ter um canal ali só pra quem está participando do evento. Vai ter 1 hora de prática, ou 1h30, não lembro, acho que é 1 hora. Depois a qualificação de 15 minutos. E dessa vez o formato das corridas mudou. Antes era só 40 a 45 minutos. Dessa vez, a corrida 1, 13 e 6 vão ser 50 minutos. E as corridas 2, 4, quer dizer, 1, 3 e 5 vão ser 50 minutos.
E as corridas 2, 4 e 6 vão ser 2 corridas de 30 minutos, sem pit stop daí. Então já vai ter uma dinâmica diferente para ter que, né, se programar. Essa corrida de hoje, meu primeiro é 50 minutos. Aí tem aquele pit stop no meio do caminho ali. Tem um pit stop no meio do caminho, aí tu tem que escolher. Eu não lembro, eu tenho que ver ali no simracing.gp se... como é que é o pit stop, né? Você tem que... Se é obrigatório, por exemplo, trocar pneu, se é obrigatório reabastecer. Isso. Cara, eu peguei o setup que eu tinha montado antes e não ajustei ele, né? Então os pneus ele dá pra ver 28.4, 27, então ele tá bem acima do que deveria estar, né? Em torno dos 27.7 mais ou menos. 27.5 a 28. Na hora da corrida, claro, eu vou ajustar pra temperatura que tiver, né? Mas aí tem que fazer o cálculo ali. Cada grau de diferença... Cara, não é exato, mas cada grau de diferença tu ajusta um clique, ou seja, é um décimo de PSI, de pressão. E aí se tiver a temperatura mais alta do que tu tinha no setup, tu diminui a tua pressão, né, naquela diferença ali, naquele cálculo. E se tiver uma temperatura mais baixa, tu vai lá e aumenta. Que é pra manter a pressão dos pneus dentro do ideal, né? Outra coisa que pode dar problema também é essa entrada do pit. Porque tu tem que frear, reduzir e já ligar o limitador. E pode ter gente, pode acontecer comigo, eu espero que não, que se perde nisso aí, né? A princípio ninguém tá falando ali no Discord, mas... Então, por agora é isso. A gente tem essa pista aí, tem umas curvas difíceis, tem umas curvas tranquilas, tem uma reta enorme. Então, vai ter bastante gente, são 50 no total. Não sei se todos vão estar presentes, obviamente, né? Mas tem 50... Vou pegar aqui. São 50 pilotos. Então, se tiver todo mundo, a pista vai estar cheia, vai estar bem complicada, né? Se não, eu acho que a média vai ser uns 30 e poucos. Não vi muita gente dizendo, porque ali no servidor do Discord da comunidade tu tem que dizer, tem um canal lá pra te postar se tu vai conseguir participar da corrida ou não. Então tu tem que... Se tu não for participar, tem que dizer lá, ó, vou perder esse evento, ou vou ter que sair da temporada, enfim, né? Porque se tu perder 2 eventos sem avisar, tu é cortado da liga, né? Não da liga em si, da comunidade, mas tu perde aquela temporada ali. E aí quem tava na lista de espera aí ganha a vaga. A gente fez umas corridas teste mesmo, de prática, né, antes de hoje. E numa delas teve um cara que rodou naquela curva ali adiante, o cara rodou sozinho. Aí foi uns quantos que bateram nele. Eu fui um deles. E aí na volta seguinte, meu carro no final dessa reta, ao invés de estar fazendo 283, que era o máximo que eu conseguia, ele estava fazendo 260. Aquela corrida foi um saco. Então não sei, acho que ninguém já tem uma galera, algum pessoal ali no Discord, no canal da corrida. Nenhum técnico ainda, pelo que eu vi. Mas o técnico aí vai ter aquela hora de prática, 15 minutos pro final, o técnico vai chamar todo mundo pro pit. E ele vai fazer o briefing, né, que é a orientação.
E aí ele vai reforçar as regras, vai dar umas dicas sobre a pista, sobre como se comportar, né? Aquela coisa que a gente já viu antes. Então, até deixa eu usar esse tempo para conferir ali no simracing.gp. Não sei o que houve na transmissão, talvez tenha sumido, acho que não. Quando eu troco de aplicativo, né, de programa, às vezes o OBS ele meio que pisca a tela da captura. E aí pode ser que tenha sumido ali por um momento, mas depois ele volta a capturar normal. Então deixa eu ver. A duração 50 minutos, às 2 da tarde num domingo, isso no jogo, né? Temperatura ambiente média de 26 graus. Regras. Pit stop count 1, então é mandatório, quer dizer, é obrigatório, né? A janela do pit, 1000 segundos, é no meio da corrida daí. 1000 segundos dá o quê? Dá 600 dá 10 minutos. Aí sobra 400, 360, aí dá uns 16, 17 minutos mais ou menos de janela do pit. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a questão do combustível. Eu tava fazendo, se eu não me engano, 2 ponto alguma coisa, deixa eu sair aqui do replay. Eu tava fazendo 2 ponto alguma coisa de combustível por volta. Aqui 2.9. Posso arredondar isso para 3. Deixa eu ver aqui na calculadora mesmo. Cadê? Calculadora. Então 60 vezes 50 minutos. Dividido por... Vou botar... Em média... Cadê? 120... Não, minuto e 57 é 60, dá 100... Vou botar em média 2 minutos, vai. Igual a 25 voltas mais ou menos, vezes 3 dá 75 litros para corrida, né? Para corrida, então eu vou botar... Se eu botar 40 aqui, como a minha ideia é fazer um pit stop, então vai ficar em 80 no total, né? Eu vou só botar aqui um pouco a mais na inicial, porque tem aquela volta de formação e aí tu gasta, que era não combustível ali também, né? Eu lembro que numa dessas corridas de prática, terminou meu combustível no final da corrida. Quando eu tava chegando na linha, terminou o combustível. Eu fui ali só com o que eu tinha de inércia. Então, eu acho que era isso. Falta uns 5 minutos para abrir o servidor. O servidor ali eu já copiei o identificador dele. Então eu vou sair. E aí aquela coisa, durante a corrida, procurar falar o mínimo possível, né? Até pra não me desconcentrar. Mas... eu vou conforme vem os comentários... eu falei que some um pouquinho quando troca de programa. Quando some... aliás, durante a corrida ali eu vou falando o que vem à cabeça, né? Comentando só alguma coisa. Mas vou procurar ficar a maior parte em silêncio. O recorde da pista real, 1,53, eu tô longe, né? 1,57 foi a minha mais rápida. Então vamos ver aqui. Na mesma hora teria uma competição oficial aqui nesse... acho que não dá pra ver o mouse ali. Aqui no Competition Server. Isso aqui é oficial da Kunos, né? Os servidores de competição, e aí tu ganha... as tuas... cadê os stats? Não, rating. Tu vem aqui competition, como eu não participei de nenhuma, eu tô num 0, né, pra mim. Mas tu ganha isso aqui pra dizer que como tu tem ido nas competições oficiais, né. Então vamos ver. Server list. Ou... acho que dá pra fazer Ctrl V, dá.
Ainda não. Ainda não abriu. Hello, mic check. Working. Yep, gotcha. Thank you. Os mic check vão começar agora. Se bem que não é tão necessário assim, porque os pilotos em si não precisam falar muita coisa durante a corrida. Acho que o técnico, o máximo que ele vai fazer é uma chamada. Né, pra garantir que todo mundo tá no servidor. Porque às vezes tem gente que tá ali só na corrida e o nome não tá ali na conversa do Discord, né? Então ele faz uma chamada ali pra garantir, põe no chat meio, ó, tem que estar lá na conversa pra garantir que tu tá ouvindo, pelo menos. Ó, entrou o técnico ali, o Larry. All right, boys and girls, we are here to go fast tonight. Sounds good. Diz que a gente tá aqui pra andar rápido hoje, eu não sei. Eu espero que tenha saído na gravação. Espero que tenha saído do Discord na gravação, espero que não esteja muito alto também. Talvez até eu baixar um pouquinho, só pra garantir. Ó, sumiu ali de novo. E aí voltou de novo. Voice in video. Output volume. Eu vou botar em... Tá em 135%. Vou botar em 100%. Output, se eu bem entendi, é o que vai pra mim, né? Just as a quick heads up too, guys, when you start to search for the server, give it a minute, because sometimes the software takes a moment to get going. Bom, pra mim ainda falta 3 minutos. O horário mesmo, então... Não tem lá tanto problema. Diz pra esperar um pouquinho quando no simracing.gp ali diz que... Eu até vou usar esse tempo pra mostrar aqui. Esse é o simracing.gp. Tu vem aqui, se cadastra e aí tu vai ter que se juntar a alguma comunidade, no caso, né? Aqui tu vai encontrar comunidades de... Por exemplo, youtubers, esses caras aqui, tem... Isso aqui eles fazem mods pro... Ah, não tá aparecendo mal. Mas ali o Jimmy Broadbent, Sim Racing Legends, eles são youtubers. Acho que eu já mencionei o Jimmy antes. Race Sim Studio, eles fazem mods pro Assetto Corsa, principalmente. Tem ali Fanatec. Né? E eu me juntei a esse aqui, Formula Student. Foi aquela primeira transmissão que eu fiz, que não deu... Foi horrivelmente ruim. Fui desqualificado. Skip Barber, que ainda tá rolando. Foi a última do ano passado lá. E, claro, a Sim Racing 604. Se tu não tiver em nenhuma comunidade, automaticamente tá nos Open Events, que é do próprio simracing.gp. E aí tu clica na comunidade, normalmente tem ou aparece, tu pode vir aqui no About para ler sobre ela, né? Ou tu pode vir aqui nos eventos. E no caso do simracing.gp, o Open Events, tu pode ir ali, clicar num evento qualquer e se juntar, né? E se registrar para aquele evento. Por exemplo, aqui, ó, Talar F3, que é um mod, ele já diz aqui qual é o jogo que tem que usar, no caso Assetto Corsa. Tu vai lá no mods, ele já te dá link para baixar os mods ali também, a pista e o carro, no caso. E aí tu vem aqui, quero me registrar, né? Tu aparece o carro, ele tem o Choose, que é eu tô passando o mouse ali, só pra ver que não aparece. Tu vem ali Choose, ele vai te perguntar qual carro que tu quer. Tu vai poder escolher a tua skin, né, a tua aparência. E aí tu clica em Confirm ali naquela janelinha, tu vai estar registrado para aquele evento. E ele te dá um tempo final aqui. Time left to register. Né, e aí tu diz ali, tem 17 horas, ou seja, amanhã às 15 horas, no caso 15 horas é tempo local, ele te dá na tua time zone. E também te mostra o TC, que aí é aquele meridiano zero. Né? No caso para nós aqui, Brasil é -3. Então, às 6 da tarde fica 3 da tarde para nós. Esse aqui, por exemplo, esse tipo de evento eu já não poderia participar porque eu estou trabalhando à tarde, né? Não tem como. Eu dei sorte com a 604 porque a maioria é todas à noite, agora assim, 10 horas, por aí. Então, para mim já fica tranquilo, né? O único chato é que vai, às vezes passa da meia-noite os eventos, né? Mas enfim. Aqui, ó, como já deu o horário, 10 horas, ele diz, server is launched, então, ou seja, o servidor foi iniciado. Anybody there? Aí tu tem No, que... we're all hiding from you. Tu tem que pegar o código No, aqui. server's not up yet, but Mr. Oh. Nielsen, excuse me, we are all here with you.
Great, guys. This is my first time, and I'm going to try really hard not to take anybody out. Deixa eu ver ali, diz que o servidor já foi iniciado. Eu vou vir aqui, Ctrl V, Enter. Ó, achou. Então, deixa eu Cool beans. minimizar Let's just pelo all have fun. lado. You can't forget the fun. That's kind of important. Server's up. First building block of everything. Então, 26 graus de temperatura média. Vamos ver como é que tá a pista mesmo. Ali, como essa temperatura inicial é meio difícil de levar em consideração mesmo, porque eu não sei se Most dá pra, important dá things, pra ver guys, ali, to né? first pay attention to when you get in the server is the top right-hand side of your screen. We got the weather. O Eder, ele tá falando da Track temperatura lá conditions, embaixo de track Free temperature. Practice. And the days of the week that we are running and the times of day. Então, 8 da manhã, meio-dia no sábado e 2 da Right now tarde we're no running on a domingo. green track, which means the grip level is going to be slim to none. Já ali ficou... Bah, não. Ah, eu acho que eu não salvei. Ah, não, eu tô no Save Preset. Take a couple laps at about half to 2/3 your normal pace. Be accurate with the placement of the car. Make Já sure dá that uns you've got the 45. grip. Make sure that you can keep the car on the track without going off. Try not to slide the tires any more than actually have to. And also, when you come back to the pits after about 5 or 6 laps, that's when you're going to adjust your tire pressure. Então vamos lá dar umas voltas. O que o técnico disse? O ACC simula a questão da aderência da própria pista, né? Então ele vai, conforme os carros dão voltas, eles vão deixando o resto de pneu para trás, né? Por isso que surge aquelas... Yes. Por isso que surge aquelas... aquela parte mais escura na pista. All right, hold on. Hold on just a second. If you go to the simracing.gp website, É difícil falar por cima deles. you can pull up the actual individual server, but I can give you the number. Put in capital D, capital E, 4 as in the number 4, G as in go, capital, and 2 in the search engine, or search bar, and then hit enter. You can also make sure that the server type's all, just in case it filtered. True. Vamos mutar o PC por enquanto. Então, o que eu estava falando, a questão da aderência da pista, né? Quanto mais os carros dão voltas, eles vão deixando o resto de borracha dos pneus e isso vai melhorando a aderência para os próximos, né? E aí, conforme acontece isso, vai aparecendo aquelas partes mais escuras na pista, nas zebras também fica as manchas pretas das rodas do carro, né? Por isso que quando tu tem a pista ali na esquerda, green, track, green, tá escrito ali. Green quer dizer zerado, né? Ninguém deu nenhuma volta. Então praticamente não tem aderência, então tem que tomar cuidado, né, nas primeiras voltas. Conforme a aderência aumenta, aquilo ali vira fast e depois optimum, que aí é nível ideal de aderência. E aí tu consegue puxar mais o carro, daí consequentemente melhora os teus tempos de volta. Então, Use your mouse normally, so you'll click on the search area, and then if you hit Control V, it drops it for you. Oh, great, thank you. falei que essa chicane eu não faço direito. Evening, everybody. How you doing there, Mr. Berger? I'd like to welcome everybody, not just Mr. Berger, but he did speak up first and saying hello. Yeah, I'm being a bit of a jerk tonight, so just keep up with me. I don't know if I can keep up in that department. I'm from New Jersey, of course I can. I was just gonna say, Ed, don't go there. I know you better than that. Yes, you do. My wife's from New Jersey. I have to deal with that all the time. I'm sorry.
But when it's good, right? Oh yeah. Mr. Gallo, how you doing, sir? Just a little quiet on the volume. A little closer to the mic, maybe. If any of you have any questions, please start asking them now, because we've only got a limited amount of time to practice, and then at the 15-minute mark, I'll need you all to be in the pits so I can do the briefing beforehand. Okay, now? Yeah, you're good. Another quick thing. We will be doing an after-race debrief. If you all would like to stay, that's fine. If not, that's okay also. It's not mandatory, but we go over the good, the bad, and the ugly. Well, not me. That's not fastest lap. Like David had posted in chat earlier, please make sure that before we get into anything more than, say, practice, that your game is set to auto-save and that you have a minimum of an hour and 15 minutes, which is actually the maximum time. And that way, when you want to go back and take a look at the replay, you can. And in turn, you can find us the correct car number, timestamp, and the corner, or whatever the case may be, if you have anything you want looked at. Okay. Então o técnico comentou, o Larry ali, ele disse que depois da corrida eles vão fazer o debrief, que é uma análise da corrida. E aí a moral é que cada piloto pega o seu replay. Car on the left. Clear on the left. Nossa, logo tá... Cada piloto pega o seu replay e manda pro técnico algo que ele quer que seja analisado. Uma ultrapassagem, um acidente, algo que ele quer perguntar, eu fiz direito, podia fazer melhor, né, ou sair da pista, desse tipo de coisa, assim, pra que seja analisado com a turma, né, basicamente. O objetivo dessa série da Liga dos Novatos, do Rookie, é justamente tu aprender, né, não é competir em primeiro lugar. Né? A gente está aqui para melhorar a nossa pilotagem, aprender a lidar com o carro e lidar principalmente com os outros na pista, né? Estar à volta de outros carros, de outros pilotos. Well done, mate. This has been your personal best. Então no debrief os técnicos analisam tudo isso, né? Eles pegam... o cara... teve um acidente entre eu e esse fulano aqui, o que aconteceu? Né? A moral deles analisarem isso não é descobrir de quem foi a culpa, mas descobrir o que estava passando na tua cabeça, né? O que tu fez, o que tu poderia ter feito diferente, quanto para um quanto para o outro, né? Nos envolvidos. Minhas pressões estão meio altas aqui, mas é que eu tinha que ter reduzido um pouco, eu acho. Como é que tá a temperatura da pista que eu não vi? Tá 25, tá um pouco mais alto. Eu tinha feito setup para 24. Hey, what's the rule about the blend line coming down the main straight? If you're on and out, if you're, excuse me, if you're coming down the front straightaway and there's somebody exiting the pits, don't use it because it's their safe zone. O técnico agora mencionou que se tiver alguém na saída do pit stop, na reta principal, e tu estiver na reta principal, tu não pode usar o espaço da saída do pit. Also, while we do the pits tonight, and do practice your pits now, guys, make sure that when you are going to be going into the pits,
that you're trying to stay as tight to the last corner as possible Fastest lap. to kind of give an indication to the guy behind you that you're going to be pitting without talking about it in chat. Yellow flag, yellow flag. Be O careful. Larry acabou saindo da pista. Uma coisa com esse meu novo volante aqui, com a CSLDD, o bicho é poderoso, né? Com isso aqui, uma corrida dessas, uma sessão dessas de mais ou menos 2 horas aí, se eu conseguisse fazer isso todo dia, eu não ia precisar de academia, não. Por exemplo, a unidade de medida de torque é quilograma força metro, né? Aula de física agora. Quilograma força, no caso, é Newton, né? Uma unidade se traduz para Newton. Então, quando se mede torque de motores, isso, né, motores no geral, Fred, mas can you hear me right now? motores no geral, mas também, principalmente para volantes de corrida, isso para simuladores, né? Tu mede o torque dele em Newton metro. É quanto de torque aquele motor consegue gerar. E tem 2 tipos, tem o torque... torque eu não sei muito bem a tradução, mas tem o torque constante e o torque I de hear pico. somebody. Que geralmente se mede pelo Mr. pico. Bull, nice to have you back, sir. You might want to be a little closer to the mic, but you're good. Geralmente se mede pelo pico, mas quando tu vê a Fred Schechter, can you hear me, sir? potência nominal, né, o torque nominal, que é o máximo que aquele motor consegue gerar de torque em qualquer circunstância. Né, no caso do G920, que era o que eu tinha ali, Yellow flag is o torque máximo dele é 2.3 a 2.5 Nm, se eu não me engano. No caso da CSLDD, o torque máximo dela é 8, essa versão que eu comprei. Né? Tem 2 versões, dependendo da fonte de alimentação que tu usa. Tem de 5 e de 8 Nm. Então, imagina, sai de uma G920, uma Logitech, que tem 2 Nm basicamente, e vai para algo que tem 8, né? É uma diferença. Né? Pensa num carro assim, tu tá num Fusca da vida, tu mete o pé no acelerador, tu acha que tu vai instantaneamente sair do lugar? Não vai. Well, maybe Fred Schechter has bounced out to reset his shit. Tu vai demorar um tempo até ganhar velocidade. Agora, tu vai pra um Lamborghini, mete o pé no acelerador, dali 2, 3 segundos tu tá a 100, né? Sei lá, quantos por hora. Isso é torque, né? Quanto de aceleração ele consegue gerar em tal espaço de tempo. Ou em uma certa distância, no caso, né? Que é medido em metro. Então, qual é a aplicação prática disso? É quanto o motor consegue te dizer do que está acontecendo no simulador. Né? Por exemplo, quando eu puxo ele para a esquerda aqui, ó, eu senti passei em cima da zebra ali, minha base me disse, ó, tá passando ali em cima, né? Ele me retornou essa força. E aí, com uma potência mais alta, com um torque mais alto, ele tem a capacidade de te dizer, claro, são 2 fatores, é o fato de que a potência é mais alta e também o formato do próprio motor, que é o Direct Drive, que eu mencionei antes. Quando o volante está conectado diretamente no eixo do motor e não tem nada entre ele. Não tem engrenagens, não tem cintos, correias, não tem nada para diluir, né, a força que o motor gera.
Então, quando tu passa em cima de alguma coisa, quando tu bate, quando tu faz uma curva, né, as ondulações da pista, tu sente tudo. O motor te passa isso tudo, em termos de força, resistência. Tu tem muito mais informação para trabalhar. Né? Por exemplo, o Logitech. Obviamente eu não estou falando mal do Logitech. Os volantes da Logitech foram feitos para ser de entrada, né? Foram feitos para ser aquele mais casual, assim, mais tranquilo e obviamente mais barato, né? Dar mais uma volta e entrar no pit para ajustar as pressões. Só que eu não sei como é que vai dar a temperatura lá no dia, né? Porque agora a gente está numa sexta-feira aqui no jogo. A qualificação vai ser num sábado e a corrida mesmo vai ser no domingo, às 2 da tarde. Car on the right. Clear on the right. Test for audio. Good, good, good. Clear That on was the an right. utter nightmare. I guess I'll play the game now. No, just step by step, Fred. That's all. No big deal. Stress is not your best friend, so just calm down. You have Any signals we have to send to pit out? Hold on, David. What was that, Fred? Never mind. Listen to David. So what you said was important, but it's not that big a deal. All right, what's up, Mr. Nielsen? One of you? Wondering on pit out if I have to do any special signals. Nope, just show up for it. Like I said earlier, for whoever's coming down the front straightaway, you should be listening to your spotter, and he may tell you, I'm saying may because sometimes it doesn't work every time, he may tell you that there's somebody exiting the pits. That is for whoever is is coming down the front straightaway. When you are exiting the pits, you should see the top of your screen go blue. If anybody is coming near you, meaning that you're a blue flag car, take caution on the exit. Also, you should have the map on the left-hand side of your screen as a full map, not a rotating map as you're driving. The other thing you want to have up is the MFD, which is the names of the cars that are in front of you as far as time, and the names of the cars that are behind you. It makes it very easy to determine how close somebody is because it's the gap ahead and the gap behind. If you need instructions on how to set that up, please let me know, anybody. Yellow flag ahead. Watch out in front. Another quick thing for those of you who are in the rookie series, did anybody see that we had a number of track days recently? I did. Well, I know you were there, Jack, so that's kind of a silly, but yeah, a track day, that's the stuff that you participated in, Mr. Gallo. Man, this is going to be a tough crowd tonight, holy shit. It's a rough room. No doubt, no doubt. Yes, Try I the did. veal. All right, Jack, I was trying to count. Stop. I lost my count. Does this audio come over? Heard you, sir. Heard you good. Excellent. Jamais fazer essa curva direita. Yellow flag in sector 1. Yellow flag ahead. Watch out in front. I was driving.
help me to set up the names and all those things that you said earlier, please? Sorry, Mr. Geller, can you repeat that? I didn't quite hear you. I was in a car. Yeah, no problem. Could you help me to set all those things that you told earlier about the name and the distance and all those things, please? Oh, for the MFD. Okay. When you're in the car, in the drive area, on the left-hand side, you should see your name will be in the middle of the box, meaning you yourself. And there are 1, 2, 3, probably 3 or 4 cars above and 3 or 4 cars below. This is set up in the options screen under HUD. Now the other thing too is you can have it set on one of your buttons on your wheel. If you go to controls, you want to look for the MFD as in Mom, Yes, I Frank, have it David. Now I have it. Good job. My name is changing between the people last night. Right. You want to be able to see the names with the times. Above you will be orange, or ahead of you, excuse me. Behind you should be in a greenish blue. Very good. I have it. And you are talking about and something else. I have the map like taking map. Why is better the other way, the static map? Mainly because it gives you a very small version of the track. If you have the full-size track, you're able to see, like if you happen to go off track or you're in an accident or something, it makes it easier to be able to find where you are on the track and to see who's coming. It's another indication of the distance between you and the next driver. Very good way. I want to try to get used to. Yeah, the circuit map under options HUD should say full. Esse com quem o Larry tava falando aí, o Galo. Olha, eu não sou bom, tá? Eu sei que eu não sou bom. Eu sou novato, Sure, what do you got? não tenho muita experiência. Mas ele não tem nada de experiência, sabe? Ele já... Até eu tava dando volta nele esses tempos aí, a gente tava fazendo umas corridas fora da temporada. Correct. E ele é bem novato, assim, mesmo como eu era quando eu comecei. Não que eu esteja... não que eu esteja tão melhor, more mas... than that, because the rest of the HUD should come up automatically. But those 3 things are the most important, because the radar helps you know that if there's cars around you. Now, I hate to say this, but don't 100% rely on it, because either you may miss it because you're paying attention to where you're driving, or it may not pop up exactly when you really need it. So listen for cars around you in your headsets or your speakers if you happen to be running one or the other. Try and be aware by looking in the virtual mirror. That's the other thing you might want to try doing. That'll be at the top of the screen, especially when you're driving from inside the car. Yes, I have it. It's essential. I think there are very good times here. Yes. That would definitely be the truth, sir. When I come into pit lane, can I run through the cars to get to my spot, or do I have to pull in? I've never done it before. When you enter the pits, all cars ghost, and you might want to pay attention. That's another thing you guys might want to pay attention to in your settings. There is 2 sets of settings technically for the pit stall. You can have the animation for the pit crew. That helps you to find the pits, and the actual pit, while you're coming down pit lane. Yes, you can drive through other cars, but I would not suggest it, mainly because you can miss your own pits, because some of these are doubled up, meaning that you are sharing you are sharing a pit with somebody else, and if you pit at the same time, it's very difficult to find it. What?
Okay, and when the controls are locked, I can't change my settings, wheels, tires, fuel, or whatever. I need to do that before I pull into the pits? Are you in the pits right now, David? Yes. Okay. Are you in a pit as in trying to pit, or just in the pits in the garage? I just stopped where it told me to stop. Okay. Hit escape on the keyboard, and then go to return to garage. Got it? All right. Now, in the setup screen at the top of the screen here, when you click on that, you'll see the word current setup. That's what you're running right now. Okay. If you go to fuel and strategy, that is basically your pit stall. What you want to do is at the very bottom of the screen, once you have your pressures correct, and this goes for everybody to pay attention to, the temperatures that we're running right now are close to what race day will be. Not perfect, but close. If you click use current pressures, you will alter the numbers that are in the lower box to what you have set for cold pressures, as if you were just pulling out of the pits. Okay, so the idea is get 2 or 3 good laps in where they got heat in the tires, come in, and then hit the use current pressures button. Well, let's go over that again. Not 2 or 3, because after the 1.8 update, tires don't heat up the same. About 5 or 6, and you should be doing a number of laps to make sure that the tires are good as far as pressures go. 27.5 to 28 is the range you want to be in. Generally, a little high is not bad. The tires are a little bit more responsive at that point. What you'll do is you'll go out and make the run. You come back to the pits, and if you go to the tires screen on the very left-hand side on the left front tire, okay, you'll see PSI hot. That's what the tire reached while you were driving it on track. You then do the math between the number you see and the 27.5, meaning that if you're at 28 PSI, you would subtract 5 clicks and you'll be within range. If you're at, say, 25.4, you need to add pressure to the tires. So doing the math is, pretty easy. And what you're doing is you're adjusting the cold pressures per tire in the blocks. Then you would roll over to fuel and strategy, and you will click use current pressures, and it gives you a better realization of what the pressures should be while you're trying to do your pit stop. Now, once we see track temperatures differentiate when they're hotter or colder, you have to kind of judge how to adjust the tire pressures. But that would be something that you could do during the entry of the pit, and you would bump the numbers up or down just a little bit. But I would say that you're pretty much going to be close. I wouldn't say that it's going to be perfect, but remember, pressures and temperatures are very, very they are connected. Right. Car on the right. Clear on the right. I'm hearing fuel and tires. I have front brake too. Rear brake. Hold on a second, Gallo. Hang on. I'm going to have to bump your volume just a little bit. You're a little low on volume. All right, can you start over again? Yes, sure. I have fuel and tires. I have the front and rear brakes on the set. Correct. And then on the pit stop strategy, I have the 10.1. No. The main reason why is because if you're going to try changing the brakes, it takes forever to pit stop. You want the numbers to be the same in all 4 positions. Now, the other thing is when you do a pit stop, it's normally unchecked so that it will not change the brakes. That's only for endurance racing. And depending on if you're going to use the number 1 brakes or the number 2 brakes, either one, make sure that the 4 numbers are in the same position, meaning 1 and 1, 1 and 1, or 2 and 2, 2 and 2. But if you don't check during the pit stop to change the brakes, it won't do it. Okay, very good. And one last question. I have the tire set in 3. I need to change these or... No, anytime you enter the pits, like during practice, you will notice that you'll put on a brand new set of tires. It's automatic. Oh, okay. We have 50 sets of tires to work with. You will not run out. Okay, but
but are all the same kind of tire? Yes, there are. The only difference in compound is wet and dry. Very good. Thanks. Welcome, Devin. Welcome, sir. Hello. By the way, if nobody else has ever spoken to this man, he is your head coach for this evening. Hello. And your admin. Double hello. And possibly your worst or best enemy. Triple hello. That's pretty accurate. Hopefully everybody has read. And check the weather. Yeah, I was just kind of going over that a little bit. Is that you, Davin, coming out? No, I'm not driving. I'm just watching today. Sorry, I think I just made somebody cry. Oh, sucks. First tip, don't do that. And another tip for those of you who are early into the series, when the temperatures go up, you will lower the pressure of the tires about 1/10 of a PSI per degree of change. So if it's at 25 right now and you have your tire pressures correct, if we're at 30, you will subtract a half a PSI. And where do we subtract it? On the tire window or on the... in the cold section. So like if you're looking at tires where it says PSI for the left front wheel, the one that you can alter, the only one actually, that's where you would drop the pressure a little bit. It's a generalization. It gets you very close. One thing you always want to check to do when you're doing that is that if you have a race at the pit stop, when you are changing your tire pressure and when you are changing tire pressures for second sets, they're in different places. So the tire pressures for the set that is on your car is in the first menu, but the tire pressure for the set for the set you will choose. Can you guys not hear me? You're coming through loud and clear. I heard you fine, yeah. Okay, well then that's not me then. The tire pressures that you will set for your set of tires you change in the pit stop is in a different area. So just be aware of that when you are looking at where you change your brakes and a few other things. There is a entire section for the pit stop tires you'll change to, where it'll let you adjust all your pressures to match your current set. You want to make sure that you change tire pressures in both places. Otherwise, you will go out for your first stint with the tire pressures you want. You'll do a pit stop, and then you'll come out with tires with tire pressures you don't want, and that becomes a problem. Basically, he's talking about the use current pressures area. If you click on that, it matches what you just adjusted to in the tire window. Yeah, so it's always a good idea to make sure you match sets before you go out, because otherwise you end up with an offset of tires and your pit stop sets. Any thoughts on the little green squares on the green to yellow scale? For the tire temperatures, you mean? Car control. Oh, you have those up on the screen. Just be smooth and don't slide. So there's not a numerical version for us colorblind kids? I actually think there is. No, I don't believe so. If anything, I would say ignore it. Don't worry about it. You'll know if you'll start sliding. You can hear it. Yeah, but you can use PSI as like a rough way to get a general sense. And I think he's talking about the CP, RC, CSA, and all that. Yeah. Actually, if I were you, I would find a way to turn that off because it's not something you should be paying attention to while you're racing. I'm not, but it's there.
but since you brought it up, you've been looking at it, so don't. Car on the left. Clear on the That left. was the point I was trying to make, is just don't bother looking at it at all. It's not a man in a suit. Put tape on your screen. And yes, I do have a million of those. These aren't the droids you're looking for. Larry and Evan, one thing you might want to mention is something that's a bit unique, I think, to Paul Ricard is those track limit warnings. You're a little low on volume there, Mr. House, I believe. Okay, I'll bump it up maybe. Oh yeah. There are several track limit boards that are kind of track side on track. Yes, you're right. I mean, I think the bigger piece of advice is, try to keep the practice time ahead of official practice to kind of find where track limits are. Because in ACC, track limits can be a little bit nondescript in a couple places. And so it's better to have, So it's better to have like a general feel for having experimented with track limits will kick in and out, rather than relying on signage. And because there are a couple places like on turn 2 where there's track limit areas where you actually can abuse that exit really badly and it won't count it. And then like in turn 4, like the little bit of dip and it will count it immediately. I thought they were more or less much better volume. Attachment of them, you're going to get your time validated and all that sort of thing. Yeah, no, you definitely can. You definitely can. At least on the qualifiers, it's super important. Right, you want to avoid cuts in the race, but in the qualifiers, any track limits will invalidate that lap. Yeah, I think the only thing you find at Paul Ricard, I haven't seen him anywhere else to that extent. That's a good point. I don't really look that closely there for those, but I'll pay more attention. I don't think you do. I think Paul Ricard, especially because it's so flat, they're like trying to be nice to you. But yeah, well, it's confusing with all the red and white and stripes going By the way, for those of you around us, that was Mr. House, and he's down under in Australia and or New Zealand, so you guys put the effort in to get him up here. no problem. It's like 12 o'clock, middle of the day here. 11:40. yeah. Oh my, believe me, I don't want to go back to 11:40 on my day today. There's only 2 of us here, I think, that race in SR604. Rookies anyway. The other fellow, he's we'll be back. Larry, did you get Mas eu deixei ele passar agora, did ele any practice passei na frente dele. I mean, like who was an HOP before we came here? Just a general witness. There's some folks I recognize. I'll have to look when I get back to the Yellow flag in pits. sector 3. Se agora às 8 da manhã, mais ou menos, tá 25 graus. Olha, acho que vai estar perto dos 40 mesmo, quando chegar nas 2 da tarde lá no dia da corrida. Vou me preparar para baixar a pressão dos pneus. Full lap entry on start? Yeah. There's a slow car up ahead. Yellow flag ahead. Be careful. If there wasn't, you'd know. But they are all broken race lines.
Oh, and you snuck in 50 minutes instead of 45 this time. I didn't sneak it in. It's been like that for a month. Compared to last season, I mean. Yeah. As Davin begins to build up the Reed answer. It's not really sneaking it in. It's been up for 30 days. I started to get heart palpitations. I was like, oh shit, here it comes. The indoctrination is working. My bad, Nielsen. My bad. Sorry about that. That's okay. What do I do? Yellow flag accepted. Just accept it. I hit him from behind into turn one. My bad. That was seriously my bad. I made that mistake. But Ron, fast hands. Good for you. Yeah, we were all kind of coming in there. I was watching that and I was like, maybe we want to break earlier for the. Never mind, he's got reflexes. Okay. Yeah, I was thinking like, oh, but then Larry braked late too, so I was watching his brakes, and that was the mistake. Remember, Ron, drive your car, don't drive Larry's car. Yeah, that's a whole nother thing at that point. All right, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. I want to say 14, Devin. Okay. Too bad. Alright, is that including or excluding the regular? Including. Oh, okay. Alrighty. You sound so disappointed. Low key, he is. In my defense, it's better to take a nap than kill 40 people in a race. Hey man, I am feeling you. I took a nap for that. We're not switching channels for the briefing, are we? No, we'll be here. You'll move to Wait. You'll move to coaching room 1 for the coach race, but you'll stay here for the briefing. Yellow flag in sector 3. Briefing? I'm already wearing briefs. And I thought it was a tough room. I think there's a maximum age requirement to enjoy that. Do you have to be in the pits for brief? That's what it says in the chat, yes sir, if you didn't already see it. No, I mean, if he's out on a lap, it may have disappeared pretty quick. Yeah, but yeah, come in, please. I have a surprise. We're all getting Devon shirts. No, I'm not this is... paying for them. You pay for them. Hey, You're I've all already getting told you invoices. they're worth the money, dude. I'm telling you, that's all there is to it. If you say reverse poll, I'm leaving the server. Reverse poll. There you go. That was cool. I didn't think of that idea. There you go, Joe. I got you back up. You were They're just treats from Davin's litter box. That's funny. Nossa, Speaking of, where are my tá cats? através do meu ali. There. Hi, kittens. Bom, daqui 2 Davin's or his minutos... cat's litter box. Daqui, eu- At the cats. I need everybody in the pit road now, please. We're running short on time.
Técnico tá mandando todo mundo entrar no pit pra fazer Let's o see. briefing. This first race is going to be a 50-minute race. The third race and the fifth race are the same amount of time. Race 2, 4, and 6 are double headers. That means they will be 30-minute shorties. No pit stops in those particular ones. This one, we do have a pit stop for tires. Make sure that when you are looking at your setups, you have the tires checked when you're coming into the pits so that you will get a correct pit stop. You'll notice it being correct by the green wording at the bottom left-hand side of your screen near the MFD. And also when the pit timer hits, it will also show green also. You got to pay attention to the weather and the track conditions as it progresses through the 3-day weekend. It will change. You're going to start getting better grip throughout qualifying and then even practice or the race. While we are qualifying and while we are racing, there is no chat typing and there is no voice either. Please, everybody's trying to concentrate and everybody knows how hard it can be to pay attention. So let's also pay attention. Now, during the qualifying, blue dots are cars on an outlap or invalid lap. Gray dots are cars that are on a hot lap. That's one of the other reasons why you need to have the full racetrack on the screen so you can see where you are with around the other cars. There is no passing of a gray car during a hot lap. If you are a car that's on an invalid lap, meaning you've gone off track or you've hit something that throws your time off or something like that, please let some of the other cars by. But you need to pay attention to the numbers and also be very careful with this. During the race, if you are a blue flagged car, you do not have to move out of the way, but please stay very consistent in where you are driving. Stay on the racing line. That means do not jerk or move out of the way or brake to let the others by. The faster, yes. Can I just jump in for just Sure. a second? So that's the point that I really want to belabor. This isn't Formula One related rules. Formula One rules have cars jump out of the way because we're talking about dirty air on cars. In GT racing, you don't need to worry about that. The faster drivers are driven all the way around the racetrack and cut out to you, so it's their responsibility to find safe ways by. That doesn't mean that you spike them going into the corner. That doesn't mean that you are overly aggressive with them. But like lift in clear areas, like at the beginning of straightaways, you know, kind of gradually decelerate and things like that, so it's easy for them to know where to go and where to go by. Jumping offline is actually less predictable than staying where you should be, so it's harder for faster drivers to get their way around when they're trying to offset you and then you. So it's better for you to just stay online and let them go by. How does that work for qualifying? Is it the same thing in qualifying? If you're blue? For qualifying, it kind of works the same way. You want to try to get out of the way of a car in a hot lap as fast as you can, right? Kind of a gentlemanly thing, really. Yeah, exactly. Because you're on an invalid lap and there's a car in a faster lap. So you want to pay attention to your gaps when you're leaving the pits. You want to pay attention to cars that are coming down the main straight as you're leaving the pits. Especially for those who come in and do 2 runs, you want to make sure that you're paying attention to your out lap when you're coming out of the pits with cars on a hot lap, which may mean you're off to the side of the track for some time and you're finding a gap. But doing things like having the relative MFD up, where it shows you the relative gap between the cars, is a very, very, very effective way to be able to see how far away cars specifically are, so that you know that someone is 4 seconds away rather than just kind of waiting to see. Alright, Larry, sorry I interrupted. No worries, no worries, as long as we get all the information out there. When you are on a warm-up lap, so this is for during the race itself, we have a full lap. This is a very long lap on this slow-ass track at lower speeds. Hold the brakes a bit, like into the ABS letters on your screen. This will help to build the core temperature on the tires. You can do a little bit of weaving, but I have noticed that it really doesn't help as much as you think it would, because you have to be overly aggressive to do it and you can grain the tires. This means no grip on the first lap. First lap also, when we are coming down the front straightaway on the start, turn 1 and turn 2 are not the place to try to win anything, position and or the race. Try to be very careful in these areas. You need to brake a lot earlier than you normally do. And what I mean by normally is you guys have been out here practicing and you're hitting it at about the 100-meter board. If there's 25 cars in front of you, that 100-meter board is not your braking point anymore. Remember,
There is the other cars ahead of you, lifting, coasting a bit, braking, slowing down, keeping the car under control for about the first 2 laps is your best friend. You want to try and survive the first 2 laps or so that we can have a very smooth, clean race. As far as, yes? Sorry, I got another thing. Yeah. That point's extremely important given how close the field is. So if you take a quick look at the gaps, just in practice, you've got, 3 tenths of a second, 4 tenths of a second covering 15 cars. So, especially for those who qualify in the midfield, you are not going to be so fast that you can also just jump ahead of 15 cars on lap 1 or something like that, right? So it's not going to help. Like, if you gain 1 spot, that's a victory. If you lose 1 spot, it won't matter because the cars around you aren't that fast anyway. So plus it's a 50-minute race also. Right, plus it's a 50-minute race also, plus a pit stop, plus a whole bunch of other things. So there's no heroics that you're going to win on the first lap that anyone is going to remember about 30 seconds after the race starts. But I will remember if you crash into somebody right on lap 1. Because debriefing's coming. Yeah, we will talk about it. Okay, let's see. We mentioned it earlier, but I'll mention it again. If you are coming down the front straightaway, because we have a pit stop on this race, the exit of the pit lane, where the white line comes out from behind the wall and that sort of thing, is the safe zone for those that are in that area. Do not use that while you are coming down the front straightaway if you know that there is somebody coming. The end of the pit lane exit is almost near the braking zone, so pay attention to that. Please be as careful as possible. We have not had any accidents there, but there's been a couple that I've had a pucker factor during practice. It's not fun, and you lose your concentration when you're coming into turn 1. Let's see. We will be doing an after-race debrief for you guys. This is the only group that we do it for officially. We have been doing it recently a little bit with those that want to hang around and learn because we were watching the other series run. Now, because we have such tight weeks, we may not be doing the watch parties again because I'd rather see you guys here practicing for the next racetrack, because if we have 40-some people on a little tiny track at Laguna Seca out there in the western portion of the United States, it's a very tight track with that many cars. I wouldn't say it's bumper to bumper, but you might as well expect it to be. So, when we are doing the post-race debrief, you will be sending me, Larry Foster, you're in a DM, the ones that you want to look at. We'll need car, we'll need timestamp from your replays, and possibly a corner or a short description of what may be going on. We will try to get to as many of these as possible, but there are very long conversations that come out of these, but we need you guys to learn from them. That's the whole reason why we're doing the coaching portion. You guys may not have the ultimate speed right now of some of the other series, but I can tell you right now, the rookie series, not just because we have asked for it, but because we have taught it well, is the fact that you have been some of the cleanest racers that we have had around. A lot of you are new, which is great. Just remember, you want to try and survive the entire race. That's your biggest goal tonight. Keep the car under control, stay close to others when you can. Don't have as little issues as possible and drive as smooth as possible. That's your best friend tonight. Yeah, go ahead. I'd rather see someone in 32nd and finish the race than 11th for 3 laps and in the wall. So, Exactly. It's not fun to have to sit in the pits or to have your car smashed or to bounce off somebody else. Now, remember, we're not asking you guys not to compete, okay? We compete with each other, not against each other. I know that is a bit of a semantics thing to say, but when it really comes down to it, we have 40 cars in this race tonight, and I am extremely happy to have every one of you here. I will be participating. Davin can participate, but he doesn't tonight. But the whole point of the matter is we are here to make sure that you guys have a great time with a hobby that everybody else in the public lobby hates because of the shit driving that's out there. Yeah. We want to make sure that you guys drive in a very calm, cool, collected manner, but by the time you're done, you're sweating your balls off.
Já tô? This is some of the best racing I've seen in a very long time. I know we only have 5 minutes left, so I want to give you guys a really quick tip that'll make your day a lot easier. So, pit stops. You have one, so that's really great, right? You're going to have a mandatory pit stop for tires, but not for fuel. But for a race that has a pit stop window in it, which means that there will be a period in the race where you won't need to pit. There will be a period of the race where you have to pit, and then once the pit stop window closes, your pit does not count anymore. So there's two things I want you to be aware of. One, on the middle bottom left of your screen, when the race gets started, there is a pit stop qualification box. They'll have some red letters and it'll have some green letters. It basically defines what the criteria is going to be for a successful pit stop. So it'll say something like refuel, tires, window optional, things like that. When all of those criteria are green, that means that your pit stop is valid. So if you pit, for example, on lap 2 tonight, that will not be a valid pit stop and you will have to pit again. So it's really important to make sure like your opening laps are clean, because if you damage your car, you're going to have to stop, go out, and then stop again. And you won't have that. Eu tinha que fazer isso numa dessas corridas de prática. Second thing that's actually really important is you guys are probably all familiar with the multifunction display, the MFD, which if you go through all those menus, there's a menu that lets you change tires, fix bodywork, suspension, change tire pressure, and all those things. It's like a cell phone, right? You only really want to be using that when you don't really want to be like texting and driving at the same time. So you only really want to be using that menu when you have a lot of time on the road to make changes and then put your focus back on your driving. So, fortunately, there are 2 significantly long straightaways here that give you time to make changes. The Missile Straight, which is obviously long, and then the front straight. Don't be on your MFD when you're in the middle of battle. Don't be on your MFD when you're in the middle of traffic. Don't be on your MFD when you're focusing on driving. Give yourself a little bit of time before you go in for your pit stop. So double check tire pressures, double check other things. Before you go out for your race, session, double check all your tire pressures. Double check that both sets of tire pressures are set, not just the first one, because the game will remember and you don't have to do math. Also check your fuel loads too. Yes. Oh yeah, check your fuel. So this is the 50-minute race, so you'll probably need around 90 to 95 liters of fuel, give or take. The cars have different fuel consumption, right? So I remember in the Lexus, I think I was around 95 and I was okay. So don't take this the wrong way, but none of you guys are fast enough that it matters if you're 5 liters or 3 liters over. Give yourself ample fuel so you finish the race. It sucks to run out of fuel in the last lap. How many fuel do we need to have? He just mentioned it, but say 90 liters, and if you do a 45-45, you should be fine. Yeah, 45-45, 60-30. Well, sorry to interrupt. In the Merc, you're going to need about 100 liters for the whole There you go. There you go. So yeah, all right. Thirsty boy. Yeah, well that makes sense. It's a big old engine, right? So yep. So you can refuel on your pit stop? Yes, you can, yes. Basically, the amount of time that it takes to do the tires, they also fuel at the same time in the real life, so the game is set up exactly the same. There's not a specific amount of time it's set, I don't think, here for tire changes or pit stops, or excuse me, fuel. Well, yeah, well there is. So tire changes. They're the same, basically. Yeah, tire changes are mandatory 30 seconds, and then any fuel up to, I think, whatever the 30-second time period is, it's basically a free fuel stop. So just grab fuel while you're stopping, and you'll pretty much cover yourself. Check your setup. So we have a minute and a half before quali starts. Now, another quick thing I forgot to mention also is please stretch out throughout the track. And like I said, we had talked about we talked about the qualifying and no passing, but we also need to make sure that that there's plenty of space between you and the car in front of you, and even possibly the car behind you. Yep. Last thing before the session switches over. As you can tell, we've had to say a lot. Which is why showing up for House of Practice is really, really helpful, because you'll get slices of this information over time leading up to the race, rather than all in one big batch. It is really overwhelming to try to get all your information about racing in a 1-hour period and then consume it and work it. So showing up for practices before the free practice section, this should be like a morning warm-up after you get enough cycles of doing this, rather than asking all your questions at the last minute, because you will ask too many questions and have not enough time. By the way, guys, we're here to have fun, so let's all have a blast and have a good race. Hey, Larry, can you hear me? I got you. Hey, it's Mike.
Yeah, I just want to jump in real quick. I know everyone's anxious to get out on track, but I just want to quickly say thank you all so much for being here. It really means a lot. I'm just scrolling through the voice chat now. I see a lot of new names. That's fantastic. So welcome, everybody. The support means everything. And to the coaches, and I know we've got Ed in here, at least one admin. So coaches and admins doing a fantastic job. You guys are in good hands this season, as always. And as Larry says, the driving is always clean and impressive. And I really feel our rookie series is one of the best in sim racing. So welcome, everyone, and I hope everyone has a great season. And just huge thank you to you all for being here. Appreciate it. Thank you, sir. I appreciate you hanging out. All right, time for qualifying. Mike's off. We'll talk to you right before the race. Esse aí é o Mike Smith do canal que eu mencionei. Tall people. 38. Esse para 25, então 13. We are on qualifying, guys, so let's keep the chat down. No typing, no talking. Thank you much. 6-3, 6-1. And spread it out. I'm seeing a lot of cars going out all at once. 25-5. Tá. Então essas são as minhas pressões agora para qualificação. Deixa eu ver, tem gente saindo ainda. Esse cara saiu. Tem mais um passando. Vamos agora. Como o Larry disse, eu sempre mantenho o pé no freio. Foi uma das coisas que ele nos ensinou. Manter o pé no freio enquanto acelera cria calor nos freios que ajuda a esquentar o pneu. Então, no fim da volta, tu tá mais próximo já da pressão ideal que tu busca. No meu caso, eu pego sempre 27.7 ali nas pressões. O Ron tá Nemura ali, ó. A gente andou se batendo aí em algumas corridas. Então aquele último que falou ali, aquele ali é o Mike Smith. Eu confesso, nunca vi os vídeos dele, mas ele que criou a comunidade, pelo menos eu assumo que seja, né? Pelo menos o canal é dele, o canal SR604. Eu tô pensando em deixar ele passar, mas a gente tá na linha de largada, não vai dar. Senão eu vou demorar mais uma volta ainda. Talvez tivesse sido interessante eu deixar ele passar. Quer saber? Tem um bom espaço atrás desse louco que tá atrás de mim. Vou deixar ele avançar e criar mais espaço pra mim. Garantir.
Aproveitar para esquentar mais os pneus, não sei se vai adiantar, mas... Só quero não ter que me preocupar com ninguém à minha volta durante a qualificação. Olha lá, alguém saiu da pista lá. Ah, tem gente saindo agora do pit. Olha, tu vai ter que me dar passagem, mano. Car on the left. Clear on the left. Lá olha o delta lá, menos 5, menos 6. É o único contexto em que esse tipo de coisa vai aparecer. É na volta de qualificação mesmo. Yellow flag in sector 3. There's a slow car up ahead. No 59. Well done, mate. Personal fastest lap. Ah, tem uma galera saindo ali. Slow car ahead. Car on the left. Clear on the left. Não vou conseguir passar ele Yellow flag in sector 1. nessa reta aqui. Car on the right. Clear on the right. Nice. Boa.
Manda bem, próximo lugar. Slow car ahead. Você tá te perguntando por que que o meu... Por que eu balanço o volante nessas curvas? Não sou eu. É o retorno de força, force feedback. Da suspensão do carro balançando. Tem um cinto aqui no volante. Ah, meu, tu vai ter que... vai ter que reduzir, porque... Isso, valeu. Car on the right. Clear on the right. Yellow flag ahead. Be careful. Well done, mate. This has been your personal best. Acho que não vou conseguir melhorar muito mais que isso. Yellow flag. Be careful there. Ah, droga. Lap time is invalidated. Please try to stay on the Que track. curvinha maldita. Pode esquecer. Talvez eu consiga fazer mais uma, vamos ver. Yellow flag, be careful. Acho que se eu não sair naquela curva lá, eu consigo um tempo melhor. Yellow flag in sector 1. Yellow flag, be careful. Não sei. O track tá no... A aderência tá no nível ideal.
Não. Yellow flag ahead. Be careful. Décimo sétimo. Antigo. Lapping validated. Sim, eu sei, agora já terminou, meu. Só então, 17º, meio do caminho. Quarenta graus. Sorry, guys, I won't be able to participate tonight. My pedals just took a shit. Ah! That sucks. Sorry, dude. No, we'll be watching and I will be critiquing. So, now check your setups. Make sure you have plenty of fuel on board. Check to make sure your tire pressures are good. If you'll notice that they're on the right-hand side of the screen, you have weather, you have temperatures. Remember to try and calculate your pressures back. Remember what Davin said about having 2 sets of numbers. You want the first set and the second set to be the same so that when you do your pit stop, you don't have mushy tires. Driving on cold tires that are low on pressure is just kind of like driving on a hot marshmallow. Ain't no fun. Click the drive button when the 30-second timer kicks in, and let's all have fun. Remember, hold your brakes, warm the tires, don't do a lot of swerving. It can hurt the tires more than it helps. And remember, the first couple of corners is not your best friend. You got to ease up, let off the throttle, coast a little bit, brake. Kind of like driving in heavy traffic, same kind of thing. Drive it like you spent the money on it. If you don't hit start, basically starting now, or drive starting now, you will start in the pits. So, just letting you know, this is that, like, pay attention to hit the drive button time now. It's a long wait to watch everybody go by, too. Yeah. Ali do lado do... We are on a pace lap. The cars are all ghosted. This is another thing I forgot to mention earlier. Do not drive through any of the ghosted cars. It can make it very confusing about where you're supposed to be on track. Stay in line with the cars that are around you. Have fun, guys. Nilson. Oh, 15, tá. Good luck, everybody. Nilson, Kulumani, Good luck. Nilson. Good luck. Ferrari vermelha é esse... Good luck, have fun. Ah, não, ele é o 113. Tá. That's the best part of it right there. Help. Good luck, have fun. That's a Nielsen. How do we start the car? Should be automatic. Well, unless you have a manual start. I've got manual. I'm not sure if it's on or just idling. Yeah, you'll know because the engine's on and the green dot will be on the side. You have to pop the ignition on and then start the car. Alright, nice, quiet, please. Hey, manual start. Sorry about those guys. Olha, eu nunca fui Apologies to who I screwed up with the start there. I have a manual start. Eu nunca fui teletransportado na... Ah, tem que estar na frente dele, na moral. Bom, durante a...
Durante o double fire, acho que ele tá me deixando passar, porque... Deixa eu ver rapidinho. Tá. 17, tá, agora tá certo. O Nilson tá na Ferrari branca ali, ele tem que estar na frente dessa vermelha, que tem que estar na minha frente. Make sure you're using your brakes, gentlemen. I do not see brakes throughout this entire lap. Cold tires have no traction. Bom, os meus freios estão quase laranja, Larry. De mim tu não tá falando. E as pressões ali já tá no 27, o direito. Os outros estão nos 26, mas já tá perto. Né? Não tá no ideal. Mas tá perto já do ideal, para que na primeira volta tu já consiga... Opa! Tu já consiga chegar no ideal. E aí tu não vai ter muito problema depois disso, né? Stay in double file. Tá? Vários tomaram drive-thru por acelerar demais na largada. Car on the left. Clear on the left. $35 eu, hein? Que isso? Car on the right. Clear on the right. Yellow flag in sector 3.
meu ping deve estar meio alto, eles estão indo pra frente e pra trás, sabe? What the heck? I served my penalty. Car on the right. Keep the chat down, please. Clear on the right. We'll work it out afterwards. Car on the left. Clear on the left. Well done, mate. Personal best. Não faz isso, mano. Car on the right. Clear on the right. Falling behind to the car in front in sector 3. Car on the left. Clear on the left. Cadê? Slow car ahead. Car on the right. Clear on the right. Droga, esperei demais. Isso é foda também. Esperei demais pra ele voltar pra pista e não consegui ver. Bom.
Bom, é aquela coisa. Eu me qualifiquei na frente desses caras, né? Tá. Droga! Saco. Não sei o que houve ali. Car on the left. Clear on the left. Droga, não sei. Passei em cima daquela zebra lá. Aquela zebra é um saco. Depende de quanto tu acelera na curva pra direita. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on Não the right. faz. Não ultrapassa aqui, meu. Não é lugar de ultrapassar. Não é lugar de meter teu carro ali, velho. Menos de 90 graus. Não é lugar de ultrapassar. Ultrapassa aqui, se é que tá mais rápido. É, deu, já era meu carro. Fazendo 260 na reta, já era. Pode esquecer. Corrida já perdi, já. Qualquer possibilidade que eu tinha de recuperar aquelas posições que eu perdi antes, já foi pro saco já. Merda. Posso muito bem parar, desligar meu carro e botar no pit, que não tem sentido nenhum. Eu não vou fazer pit antes. Não vou. Fazer pit agora é jogar minha corrida fora, basicamente.
É. Car on the right. Clear on the right. Não tem nenhuma chance. Eles vão passar um por um até a pit window. Talvez, depois de fazer o pit mandatório, eu tenha uma chance de pegar eles de volta. Mas talvez. E é um talvez bem grande. Eu não consigo nem chegar em sexta marcha ali antes da chicane. Olha, 50 segundos de pit stop já, quer dizer que tem dano pra reparar. Se não tivesse nada, aquilo ali estaria em 30. Então... Cada vez piora, cada vez eu erro mais. Ha! There's a slow car up ahead. The pit is now open. Ó. Não faz isso! Não faz isso, meu! Clear on the left. Tu não vai conseguir, meu. Esses loucos estão tentando ultrapassar em lugar que não dá pra ultrapassar. O cara ali antes, nessa curva aqui, bateu em mim. O cara na chicane, curva 1, bateu em mim. Tá certo? Tá, é todo mundo novato aqui, mas poxa, tem um mínimo de bom senso. Sabe? Dá pra ver que tu não vai conseguir fazer a curva. Dá pra ver que o espaço ali é mínimo. Eu aposto que tem mais dano agora. É, acho que aumentou assim. Car on the right. Clear on the right. Ah, não tô sentindo nada de aderência nos pneus ali. Eu freio, é como se eu começasse a flutuar.
Droga, droga! Deixa eu frear muito tarde. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Enfim. Comecei em 17º, em 26º. Eu imaginei que alguma coisa assim podia acontecer, mas enfim, né? Tem gente que tá fazendo a sua primeira corrida, tem gente que tá... Presta atenção. Eu cometi um erro meu mesmo. Acabei tocando naquela Mercedes lá. Tentei deixar ele passar e não consegui ver se ele já tinha ido pra pista. Enfim. Agora é ir até o final, né? Ver se eu consigo pegar mais uma ou duas posições aí. Mandatory stop is not clear. Come on, let's go. Faster car approaching. Watch out. Eles que deem um jeito. Oitavo. Ah, meu, passa lá na reta, velho. Olha o que o Larry falou antes do início. Deixa eu ver. Car on the left. Clear on the left. Tem mais um, mas tá 5 segundos atrás. Agora sim, eu freiei ali, eu senti o carro. Senti o volante ficar mais pesado porque eu tenho aderência nos meus pneus. Antes a suspensão devia estar quebrada. Freava, o volante ficava leve feito uma pluma. Quer dizer, não tinha aderência nenhuma na frenagem. E ali eu tava perdendo tempo também.
Ah, eles vão entrar no pit agora. Ver se eu consigo ultrapassar o stand ali. Ah, não. Ué? Ah, acabei passando, porque ele parou depois de mim, tá? You're halfway through, not over yet. Ah, 10 segundos pro 29º. Olha. Só se ele ainda não fez pit stop. Viu a diferença? 280. O meu carro tá inteiro. Well done, mate. That's all the best. Ah, ele parou mesmo. Alguém parou, na verdade, porque nós dois subimos de posição.
Esperou até o último minuto pra ir na... Ou os últimos 3 minutos, né? Well done, mate. Personal fastest lap. Fazer o pit stop dele. Tava em terceiro. Window is now closed. Car on the right. Clear on the right. Tá! Isso aí, meu. Aquela pressão espiritual. Ah, esse cara é um backmarker, tá? Ah, o 26º, 21 segundos na frente. Pode esquecer, é só passar ele e era isso. Meu, fica calmo, velho. Vai na manha. Ou sai da pista, né? À vontade. Mas não precisava, viu? Só tava ali antes. O oitavo passou por mim, rale-se. Eu deixei eles passarem lá na backstraight. Ai! Ah, cala a boca. Deu. Olha o galo.
sair da pista, mas não vou perder tempo. Eu acho. Não sei se dá pra ouvir exatamente na gravação, quer dizer, na transmissão aí. Não sei se o áudio tá muito baixo, mas quando eu saí da pista ali, os pneus grudou nos pneus aqueles restos de borracha, e aí fica parecendo um chocalho, né? Fica fazendo um barulhinho assim, até que se desgrude, e aí o pneu limpo. Yellow flag in sector 3. Gaining on the car heading sector 2. Uma Ferrari, eu achei que fosse um Audi. O primeiro colocado ali atrás. Cara, aqui é o único lugar que vai conseguir passar, né? Essa reta aqui ou lá no início. Qualquer outro lugar não me impressiona, né? Já bati o suficiente. Faster car. Eu sei. Assim, ó, aqui não é lugar de passar. Car on the left. Clear on the left. Aqui sim, aqui eu te dou espaço.
Ué, que houve ali? There's a slow car up ahead. Ué? O cara morreu? Ele tava na minha frente. Bom, tá, uma posição pra mim, mas não entendi. Tem dois backmarker ali e um deles é backmarker do outro. Ali o Galo na prática tá atrás do Nielsen, só que ele tá na frente na pista. Se eu não endireitasse o volante ali e freasse, eu teria saído da pista. Agora eu tô nem aí pra isso, velho. 5 minutos falta. Ai! Acelerei demais. Tira o pé do acelerador, Galo. Deixa ele passar, velho. Não é só sair do caminho. Tô achando que esses dois vão bater. Não. Se quiser me deixar passar é agora, viu? Não vai.
Eu não vou piscar meus faróis pra ele. Eu odeio isso. Eu odeio quando fazem comigo na posição dele. Não vou fazer com ele. Ele tem aviso suficiente na tela dele dizendo que tem um carro mais rápido atrás. É as bandeiras azuis, é o painel, é a interface. Tira o pé, Nel. Tira o pé, por favor. Não só sai do caminho, tira o pé, porque eu não vou saber lidar contigo naquela curva, Nel. Vai ter que ser na marra. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Tira o pé, meu, não só... Não precisa frear. Car on the right. Clear on the right. Viu? Aqui não é um bom lugar pra fazer isso. É ruim pra mim, que tem que passar, ou seja, o carro mais rápido. E é ruim pra ti, o backmarker mais lento. Tem que fazer algo no meio de uma curva. Tá, minhas pressões estão super baixas. Agora que eu notei. Não lembro se eu ajustei o... Bom, certo que não, mas... Tem que ver na gravação depois. Durante o... É, eu acho que eu não fiz mesmo, que eu tava com pouco tempo, tinha tomado água, inclusive. Ajustar as pressões do pit stop, não a dos pneus que eu ia usar já na corrida. Bom, tá valendo, né? Eu bati, entrei no pit stop, fiquei com dano. Perdi posições em relação à minha largada, mas ganhei algumas depois, né? Consegui fazer umas ultrapassagens, evitei um acidente. Aquilo ali foi legal. Ah, agora, meu? Alguém ganhou uma penalidade por acelerar demais no pit, mas... Quem é que tá fazendo uma parada agora? Leaders on final lap now. Décimo lugar, péssimo. Ah, droga! Tá, não sei se ele vai conseguir se recuperar. Droga, a última coisa que eu queria era isso, mano. Bater num backmarker. Car on the left. Clear on the left. Bah, olha lá! Onde é que o Galo foi se matar, meu? The fuck? Nossa! De novo? Ah, não, é duas voltas restantes, né? O cara não vai cumprir a penalidade porque vai acabar a corrida.
Yellow flag ahead, be careful. The leader has finished the race. Cara, últimas curvas, velho. Já calma. Fica aí, não bate em mim. Que nem eu fiz com o outro ali. Alright, race is over. Good job, mate. You did your best to bring it back to the pits. Fazer aquela última volta. A volta da vergonha. Não. É o que eu disse. Eu vou mutar o PC agora. Bom. 26º eu larguei em 17º, né? Boa corrida? Não, não foi. Não foi uma boa corrida porque eu cometi um erro bobo ali, bati numa Mercedes nessa curva aqui. Fiquei esperando ele voltar para a pista e depois perdi muito tempo para quando de fato ele conseguiu. Quando eu percebi que ele tinha voltado, eu já tinha perdido muito tempo. Eu não sei se foi ali que eu danifiquei meu carro, mas depois acho que alguém, na verdade acho que não foi ali não, acho que foi depois aquela hora que tentaram me ultrapassar naquelas curvas onde não deviam, bateram em mim, acho que foi ali que eu perdi. Cara, e depois eu errei aqui, né? Não reduzi o suficiente, passei em cima dessa zebra aqui. E aí a roda enganchou. Enfim, eu não fiquei frustrado assim com essa corrida, porque quer queira ou não, depois do pit, até que foi divertidinha. Não, nada espetacular, mas depois melhorou. Então, acho que eu vou ficando por aqui. O debriefing vai começar com a análise da corrida. Quero que tu me diga aí nos comentários o que tu achou, se eu pilotei muito mal, se eu relativamente bem. Eu acho que até fui relativamente bem, na medida do possível. Me deixa aí teu comentário, me deixa teu like se quiser. Me deixa alguma sugestão aí. E por agora era isso. Até mais.